fronteiriço, né, do visitante e do apátrida. Como também não está previsto que essa lei não se aplica às pessoas que estão em situação, né, que são os que forçosamente saem do seu território, né, que é o que a gente vai ter uma regulamentação específica para os refugiados. Lembrando que refugiado, a gente tem as convenções específicas do refugiado, que o Brasil é signatário das duas principais, no âmbito global e no âmbito regional. E no plano refugiado é aquela pessoa que é compelida a sair do seu território, né? Mas esse compelido, ele tem algumas razões jurídicas, como por exemplo, guerra, perseguição, opinião política, certo? Já o migrante é a pessoa nacional de outro país, o apátrida, que trabalha ou reside e se estabelece temporário definitivamente no Brasil. Então ele está pensando naquela pessoa que migra, né, porque está buscando uma melhor condição de vida, mas não é uma pessoa que tem a sua migração forçada. Por exemplo, quando a gente está falando de um migrante em condição de vulnerabilidade, quer dizer, um migrante como venezuelano e o haitiano, eles não podem ser considerados refugiados, a não ser num sentido amplo do termo, como refugiado famélico. Eles podem ser considerados migrantes vulneráveis. Então, eles não vão para a legislação, para o decreto relativo aos refugiados, mas eles vão se inserir na legislação relativa ao processo de migração, certo? O emigrante é o brasileiro que se estabelece temporário definitivamente no exterior. A gente não tinha nas legislações anteriores uma proteção jurídica a essa pessoa que emigra, quer dizer, o brasileiro que sai de seu território. O residente fronteiriço é a pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que conserva a sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho, quer dizer, por exemplo, o Paraguai, o Uruguai, Venezuela, né? As pessoas que estão em municípios limítrofes, quer dizer, municípios ou que efetivamente tem sua fronteira, que toca a fronteira brasileira, certo? Visitante é pessoa nacional de outro país e a pátria que vem ao Brasil para estados de curta duração. E a pátria é a pessoa que não seja considerada nacional por nenhum estado segundo sua legislação, né? Então, o Brasil, em relação ao apátrida, ele adota as convenções internacionais de proteção ao apátrida. E, nesse caso especificamente da legislação do migrante, ele trouxe para o apátrida uma vantagem importante, que foi no sentido de concessão de nacionalidade brasileira ao apátrida. Aquela pessoa que não tem pátria, que não é reconhecido como nacional de país nenhum, que ele vem ao território brasileiro, ele pode solicitar no Brasil a pátria. O apátrida, ele não pode no Brasil ser deportado, quer dizer, se ele tiver uma situação irregular, ele tem o direito de aqui permanecer, mesmo que ele não aceite a nacionalidade brasileira, mesmo que ele não tenha interesse de ter a nacionalidade brasileira, certo? Alguns princípios estão lá no artigo 3º, que é universalidade, divisibilidade, independência dos direitos humanos, repúdio e prevenção à xenofobia, não criminalização da migração, não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida no território nacional, proteção da entrada regular, acolhida humanitária, desenvolvimento econômico, turístico, social e cultural, garantia de direito de reunião familiar, que eu acho que é uma das principais inovações, e a gente vai ter uma aulazinha que a gente vai falar sobre reunião familiar, né, que é um elemento interessante para a concessão tanto da autorização de residência no Brasil, como também para especificamente para o visto temporário, tá certo? Cooperação internacional, observância do disposto em tratado, proteção brasileira no exterior e tal. No artigo 4º também diz: ao migrante é garantido no território nacional, em condição de igualdades nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança. No artigo 4º é quando a gente vai ter uma mudança interessante aqui de paradigma em relação ao direito de associação para os imigrantes residentes no Brasil, e a gente também tem aqui o direito de associação, inclusive sindical, né? Então, direitos e liberdades civis, sociais, culturais, direito à livre circulação em território nacional, direito à reunião familiar, medidas de proteção à vítima e testemunha, vítimas de violação dos direitos humanos, direito de transferir recursos, direito de reunião para fins pacíficos, direito de associação, inclusive sindical, para os fins lícitos, acesso a serviços públicos de saúde e assistência social. Então, como eu já falei no vídeo passado, a gente não pode aí
falar mais na questão de que a LOAS ela somente seria para os imigrantes que estejam numa situação de legalidade, legalizados. Os migrantes não legalizados também têm direito ao acesso à assistência social, né? Inclusive, na época que alguns refugiados vieram para o Brasil, eles pediram, né, para ingressar no Bolsa Família e foi concedido esse direito, foi estendido esse direito, né, a eles. Direito à abertura de conta bancária, direito a acesso à informação, etc, certo? Nesse caso, daí, o que eu me propus a falar especificamente na aula de hoje foi a questão do processo de naturalização brasileira, quer dizer, a aquisição de nacionalidade brasileira. A aquisição de nacionalidade brasileira, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma coisa fácil. O Brasil não é um país que aceita e que naturaliza estrangeiros. É um país que ele tem vários tipos de restrições ao processo de naturalização desse estrangeiro. Então, é um país no qual, para esse estrangeiro adquirir uma nacionalidade, antigamente, na legislação anterior, que é a lei, o Estatuto Jurídico do Estrangeiro, que é a lei 6815/80, era muito mais complicado. No novo, essa complicação não deixa de existir, mesmo que ele não considere que ser nacional ou concessão de nacionalidade brasileira seja uma grande coisa, né? Hoje no Brasil a gente tem muito mais facilidade nesse processo de naturalização, mas o que não quer dizer que seja fácil. O Brasil, efetivamente, através da Polícia Federal, ele investiga quem, onde reside, o que faz, como se comporta, né? No Estatuto Jurídico anterior, inclusive, esse imigrante não poderia nem participar de reunião para fim pacífico ou alguma coisa, porque se ele fosse preso, isso prejudicava o processo de naturalização. Agora, ele considera que é possível até ter a naturalização, a documentação, mas o processo de naturalização, a documentação que ele exige é praticamente o que é exigido na legislação, certo? Então, a gente tem lá a partir do artigo 63 da Lei de Imigração, ele diz, né? O filho, primeiro, ele fala sobre a questão da opção de nacionalidade. Quer dizer, o filho de brasileiro, ele tem uma situação em que ele, residente no estrangeiro, ele pode vir a qualquer tempo ao Brasil e solicitar nacionalidade brasileira. Então, o filho de pai ou mãe brasileira nascido no exterior que não tenha sido registrado em repartição consular brasileira a qualquer tempo, promover a ação de opção de nacionalidade. Quer dizer, isso aí é uma coisa simples. A opção de nacionalidade do filho de brasileiro não é um processo de naturalização. Por quê? Essa opção de nacionalidade, a pessoa é um brasileiro nato, né? Ele não vai ser considerado brasileiro naturalizado, certo? Então, ele não tem nenhum tipo de limitação. E ele pode ser feito a qualquer tempo. Por exemplo, a pessoa pode passar a vida inteira residindo no exterior e só vinha fazer essa opção de nacionalidade no final da sua existência. Não tem problema nenhum. Ele pode ser feito a qualquer tempo a partir da maioridade. O que não é possível é os pais, né, ainda da criança, por exemplo, a criança nascida no exterior, vir e pedir essa naturalização aqui, né? Porque ele não pode fazer essa opção pelo filho. A nacionalidade é um exercício do direito da personalidade, quer dizer, é um exercício personalíssimo, então ele não pode ser suprimida pela vontade paterna, ou ele não pode existir um processo de representação, certo? Eu já expliquei isso na aula passada. O órgão de registro deve informar periodicamente a autoridade competente os dados relativos à opção de nacionalidade conforme o regulamento. A gente tem um regulamento que, inclusive, uma parte da doutrina considera que esse regulamento ele extrapola o poder regulamentar no sentido que ele limita o exercício dos direitos presentes na Lei 3.445, né? Que é a lei que trata disso. A Lei 3.445 de 2017 é a lei que trata justamente da nova lei de imigração, certo? A naturalização, de acordo com a lei no artigo 64, ela pode ser ordinária, extraordinária, especial e provisória, né? A naturalização ordinária quer dizer aquilo que vai ser pedido por qualquer migrante. Ela será concedida naturalização ordinária àquele que preencher os seguintes requisitos: ter capacidade civil segundo a lei brasileira, ter residência em território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos, comunicar-se em língua portuguesa considerada as condições de naturalizado e não possuir condenação penal ou estiver
reabilitado nos termos da lei. O que é interessante aqui é que antes ele exigia falar e escrever em língua portuguesa, quer dizer, existia uma prova de proficiência em língua portuguesa que a pessoa deveria passar. Outra coisa interessante que existia na legislação anterior é que ele exigia que esse migrante que requer a naturalidade brasileira, né, nesse processo de naturalização, quer dizer, quando ele adquirir a nacionalidade brasileira, ele provar que tem condições financeiras de arcar com suas despesas, quer dizer, é uma pessoa que não vai onerar o Estado brasileiro. Na legislação anterior também tinha outra coisa interessante, que era que ele fazia, de certa forma, migração seletiva, no sentido que o Brasil vai admitir o processo de naturalização àqueles que tragam algum tipo de benefício ao território brasileiro, no sentido, alguém que, de alguma forma, ele possa contribuir por suas capacidades econômicas e, principalmente, de sua capacidade técnica. Então, ele tinha um processo de seletivo em relação a esses novos brasileiros que adquiririam a nacionalidade, certo? No sistema agora, ele de certa forma flexibiliza, ou aparentemente flexibiliza, porque ele continua a exigir que esse imigrante tenha essas condições ou preencha alguns tipos de requisitos, certo? O prazo de que se refere ao inciso 2 será reduzido para no mínimo de 1 ano se o naturalizante preencher quaisquer das seguintes condições, né? Ter filho brasileiro, ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não estar dele separado legalmente ou de fato no momento da concessão de naturalização, haver prestado ou poder prestar serviços relevantes ao Brasil ou recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística, né? Quer dizer, ainda os traços da migração seletiva, essa é a questão do recomendar-se. O fato de preencher as condições de naturalização não gera direito subjetivo no plano da naturalização ordinária, né? Nem também especial, né? Nem de provisória, a gente vai ver em que se aplica, né? Única parte que a gente passa a falar direito subjetivo da parte é em relação à naturalização extraordinária, que é aquele que reside no Brasil há mais de 15 anos ininterrupto sem condenação penal, certo? Então, nesse caso daí, a gente pode dizer que essa pessoa passa a ter direito a naturalizar-se brasileiro. E o Estado, se ele não conceder de forma discricionária, né, o ato nesse caso vai ser vinculado, ele pode inclusive ir à justiça e obter na justiça esse processo de naturalização, mas somente para o extraordinário. Nos outros casos a gente não pode ter. O ato é plenamente discricionário e o Estado brasileiro ele pode se negar a conceder esse processo de naturalização, certo? A naturalização extraordinária será concedida à pessoa de qualquer nacionalidade fixada há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que preencha os requisitos. A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro que se encontra nas seguintes situações: seja cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos, de integrante de serviço exterior brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no caso, um cônjuge de um representante diplomático, um cônjuge de um cônsul, né? Então, ele tem facilidade para requerer esse processo de naturalização, como também aquele que esteja em missão, que trabalha em missão diplomática, que é o caso do artigo 68, inciso 2, seja ou tenha sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular brasileira por mais de 10 anos ininterruptos, né? É também outra situação em que a gente prevê. Essas duas situações não são novas, elas já existiam na legislação anterior. Ele não inova em relação a isso e exigia que a pessoa tivesse permanência no Brasil mínima de 30 dias para requerer isso, certo? A naturalização provisória ela é destinada a criança e adolescente. Por que provisória? Porque o criança e adolescente ele não pode pedir uma naturalização definitiva, como já lembrando lá no início, a opção de naturalização é um exercício do direito de personalidade, então não tem como ser suprida pela
parte, né? Então a parte ele não pode, os pais eles não podem suprir a vontade dos filhos nessa opção. Então, mesmo que os pais venham a residir no Brasil, eles podem até solicitar a naturalização brasileira, mas no caso da criança, o que vai acontecer? Ele vai efetivamente solicitar naturalização provisória, vai preencher toda a documentação, mas ela só vai se tornar definitiva se, após atingida a maioridade, aquela criança, aquele adulto, né? Então, adulto fizer a opção. Então, a naturalização provisória, ela é destinada a pessoas que ingressem no território nacional antes de completar 10 anos de idade e deve ser requerida por intermédio de seu representante legal, certo? Está lá no artigo 70, né, da nossa lei de migração, a lei 3.445. Né? A naturalização prevista no caput será convertida em definitiva se o naturalizando expressamente assim o requerer no prazo de 2 anos após atingir a maioridade. Se ele não fizer isso, se ele atingir a maioridade, ele não fizer essa opção, o que acontece? Ele vai ter que pedir a naturalização normal, né? Preenchendo toda a documentação, seja ela extraordinária ou seja ela naturalização ordinária, né? Quer dizer, depois, se ele não fizer essa opção, se ele não, em 2 anos após atingir a maioridade, é um prazo decadencial, ele vai ter que efetivamente iniciar todo o processo de naturalização novamente, certo? O pedido de naturalização será apresentado e processado na forma prevista em regulamento, certo? No curso do processo, o naturalizando poderá requerer a tradução ou adaptação do seu nome para a língua portuguesa. Por exemplo, Cristóvão, né? Cal pode ser chamado de Carlos. Então, de acordo com o tipo, o nome e a situação, ele pode efetivamente requerer a adaptação para a língua portuguesa. O que ele não pode fazer adaptação ao sobrenome, certo? Agora, no processo em si, vai constar o nome anterior, como até forma de localizá-lo. Já que um dos efeitos, né, o fato do indivíduo se naturalizar brasileiro, ele pode, por crime cometido, ele pode responder por crime cometido antes da naturalização, como também pode responder mesmo posterior por tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. O que é interessante também é que o processo de naturalização, a naturalização pode ser cancelada por atividade nociva ao território nacional, como falsificação também da documentação do pedido de naturalização. A naturalização, anteriormente, existia a entrega de um certificado de naturalização ao naturalizante, que era feito pela primeira vara da Justiça Federal competente, ou, se não existir Justiça Federal, a primeira vara ou da comarca única, onde o indivíduo tivesse, né? Ele teria, depois de publicado no Diário Oficial da União, o prazo de 1 ano para requerer a emissão desse certificado. Agora, não. O processo todo se inicia e depois que ele é publicado no Diário Oficial da União, né, o decreto de naturalização, aquele decreto ele vai ser válido como critério para o processo de naturalização. Então, ele não precisa efetivamente que, posterior a esse decreto, a gente tenha uma opção pela naturalização, né? Ele não vai fazer novamente essa naturalização, né? Então, basta essa publicação para ele ser considerado brasileiro. E quando é que a pessoa passa a ser considerado brasileiro? A partir da publicação do decreto de naturalização. Antes disso, né, qualquer pessoa, ela vai poder questionar no curso do processo de naturalização, no curso do processo, será possível a pessoa indicar, por exemplo, algum impeditivo de conduta para esse processo de naturalização. A pessoa comete crime, prática do crime, quer dizer, o processo investigativo, qualquer do povo, de certa forma, pode participar. O naturalizando perderá a nacionalidade em razão de condenação transitada em julgado nocivo ao interesse nacional nos termos do artigo 1, parágrafo 4º. O risco de geração de situação de apatria será levado em consideração antes da efetivação da perda de nacionalidade, certo? Outra coisa interessante que a gente tem aqui, lá no artigo 76, que não existia no anterior, a gente tinha somente um regulamento, era a questão da reaquisição de nacionalidade. O brasileiro que, em razão do previsto no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 12, quer dizer,
houver perda na nacionalidade porque adquiriu de forma voluntária outra nacionalidade, uma vez cassada a causa, poderá readquiri-la ou ter o ato que a declarou a perda revogado na forma definida pelo órgão competente do Poder Executivo, certo? Então, seja a pessoa que perdeu por alguma atividade nociva, ela depois pode pedir novamente, como também a pessoa que adquiriu outra nacionalidade, ele também tem que fazer esse processo de reaquisição de nacionalidade como um mecanismo de voltar a ser brasileiro. Então, a ideia de que a pessoa um brasileiro nato pode deixar de ser brasileiro, pode, né? O caso de Cláudia Horing, né? É um caso específico que a gente trata disso, que foi uma decisão do STF, que é inclusive uma decisão de natureza paradigmática em relação à situação, certo? Eu vou procurar um pouco aqui para falar para vocês sobre a questão da apátridia, que está previsto lá no artigo 26 dessa mesma lei, 13.445, Estatuto Jurídico do Migrante. Ele vai dizer que o regulamento terá sobre o Instituto Protetivo Especial do Apátrida consolidado em processo simplificado de naturalização. Então, o apátrida, ele é diferente do processo de naturalização. Ele não segue aquele processo de naturalização ordinário, ele segue um processo de naturalização simplificado. E o processo de que trata o caput será iniciado tão logo seja reconhecida a situação de apatridia. Então, ele tem que provar que ele não pode ser considerado nacional por pátria nenhum. Aí o Brasil vai ofertar essa belezura que é a nossa nacionalidade, que é o nosso sistema de proteção. Então, durante a tramitação do processo de reconhecimento da condição de apátrida, incide todas as garantias e mecanismos protetivos e de facilidade da inclusão social relativa à Convenção dos Estatutos dos Apátridas de 1954, né, que o Brasil é signatário, como também a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados. Aplica-se ao apátrida residente todos os direitos atribuídos ao migrante relacionados no artigo 4º. O reconhecimento da condição de apátrida assegura os direitos e garantias previstos na Convenção sobre o Estatuto do Apátrida de 1954, promulgado, bem como outros direitos e garantias reconhecidos no Brasil. O apátrida reconhecido que não opte pela naturalização imediata terá autorização de residência outorgado em caráter definitivo. Quer dizer, nós temos dois sistemas. A gente tem o visto temporário, que é a pessoa que vem para o Brasil para ficar determinado tipo de tempo. E antes existia o visto permanente. Pelo novo estatuto, não existe mais a figura do visto permanente. Quer dizer, a pessoa que vem ao Brasil e tem o interesse de aqui permanecer por prazo indefinido, ele deve requerer no território brasileiro autorização de residência. O nome até, que eu acho que o visto permanente que a gente tinha no sistema anterior, era um nome muito tosco, né? Era um nome muito pobre, né? Mas a gente tem hoje uma nomenclatura muito mais adequada, quer dizer, é autorizada a residência. Essa autorização de residência, o apátrida dele passa a ter esse direito de autorização de residência, inclusive os familiares do apátrida podem, conforme essa autorização de residência concedida ao apátrida, requerer os outros membros da família requerer a sua vinda ao Brasil para ficar de forma temporária, como pode também ficar de forma definitiva, certo? Implica perda da proteção conferida por esta lei ao apátrida, né, a renúncia, a prova da falsidade dos fundamentos invocados para o reconhecimento da condição de apátrida ou a existência de fatos que, se fossem conhecidos por ocasião do reconhecimento, teriam ensejado decisão definitiva. Por exemplo, o apátrida é aquela pessoa estiver acusada de prática do crime de genocídio, né? Então, é uma condição impeditiva os atos de terrorismo, como também os atos de genocídio, certo? O asilo político, que constitui ato discricionário do Estado, poderá ser diplomático ou territorial e será outorgado como instrumento de proteção à pessoa. Uma coisa aqui importante, o asilo político, ele não é
não é ato discricionário, inclusive pode ser requerido ao Poder Judiciário. É um direito subjetivo público internacional criado pela Constituição Federal de 1988. Então, não cabe ao Estado negar, né, o asilo político ao indivíduo, né? Precisa que esse Estado efetivamente viabilize esse asilo político, porque é um compromisso que ele assume em sede de texto constitucional. Então, o fato da legislação constitucional dizer que ele é discricionário não torna discricionário, certo? Aqui ele vai falando mais um pouco sobre não se considerar asilo a quem tenha cometido o crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou de agressão, nos termos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional de 1988. Uma coisa importante, lembrando que o Tribunal Penal Internacional, o Brasil adota ele, né? E inclusive foi incluído através da emenda constitucional número 45 como um dispositivo no texto da nossa Constituição. Então, o Brasil se submete ao Tribunal Penal Internacional. Quando ele se submete ao Tribunal Penal Internacional, as pessoas que são investigadas pelo Tribunal Penal Internacional, eles não estão sujeitos à jurisdição brasileira, mas eles se submetem à jurisdição do tribunal. Nesse caso, esse indivíduo ele não vai ser extraditado, ele vai ser entregue. Então, quem está submetido ao Tribunal Internacional tanto vai ser o brasileiro nato, como o brasileiro naturalizado, quanto com qualquer estrangeiro, seja um estrangeiro apátrida, né? Quer dizer, a pessoa que não tem a pátria, seja um estrangeiro migrante normal. Todos eles estão submetidos ao tribunal, como o Estado brasileiro também se submete às regras do Tribunal Penal Internacional, certo? No próximo vídeo, eu vou gravar sobre a questão do migrante, a questão dos vistos, a questão e também a questão da autorização de residência. Então, eu ia pedir para vocês começarem a ler a partir do artigo 30 da Lei de Imigração, que vai ser o assunto da nossa sexta-feira, tá certo? Muito obrigada, pessoal. E eu tô percebendo que vocês não estão vendo o vídeo. Se o vídeo de sexta-feira, se esse vídeo não tiver uma visualização mínima, né, de pelo menos 50% das salas, o que é que eu vou fazer? Sexta-feira eu vou dar aula no Google Meet e vou botar foto em vocês, tá certo? Um abraço, viu? Tchau.